Olá a todos, Filipe Faria, autor de fantasia, e hoje estou com uma grande azia. Isto porque vou falar com alguém que publicou o seu primeiro livro 6 anos depois de mim, mas entretanto já publicou mais do dobro das obras e já ganhou quase tantos prémios quanto eu escrevi livros. E lá pelo meio também é ilustrador e músico. É verdade. Falo de Afonso Cruz, um dos mais conceituados autores nacionais da atualidade, e hoje ele está aqui connosco para nos falar de baleias que voam e de livros que devoram pais. Afonso, obrigado por ter aceitado o convite e bem-vindo ao Literatura Nacional. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Já o veremos. Entretanto, depois deste pequeno preâmbulo que eu fiz, para quem talvez não te possa conhecer, imagino que terão ficado curiosos, tu queres dar-nos o equivalente a uma biografia de badana de livro, ou seja, um percurso resumido daquilo que até do que eu aqui te trouxe? Sim, eu tenho trabalhado em áreas diferentes. Comecei por a minha vida profissional passou pelo cinema de animação. Trabalhei mais de uma década com filmes animados. Mais tarde, em 2008, e já ilustrava, mas esporadicamente. Em 2008 comecei a ilustrar com assiduidade livros para crianças em especial, ou álbuns ilustrados, se quisermos, e também a escrever. Portanto, publiquei o meu primeiro livro em outubro de 2008. E desde então publiquei mais de 31 ou 32 livros. Coisa pouca. Em registros também um pouco diferentes, entre eles, portanto, há romances, há álbuns ilustrados, há poesia, pouca, mas há um projeto que é a Enciclopédia da História Universal, que enfim, é aqui um pouco difícil de catalogar enquanto género literário, mas estaria aqui assim, talvez no lado da fantasia. E além disso, alguma não ficção, um ensaio e por aí. Teatro também. Um verdadeiro homem renascentista, portanto. Ou seja, música, a ilustração e a escrita, julgo que te ouvi dizer que sempre que podes, naquilo que fazes, que essas três se contaminam, por assim dizer, uma à outra, nos teus projetos. A minha pergunta para ti é, para te sentires um artista realizado, bastar-te-ia teres a possibilidade de te expressar numa só destas vertentes, ou tem de ser as três para te sentires um artista realizado? Ficarias satisfeito se fosses apenas escritor? As outras são... É difícil de responder porque isso não me aconteceu, ou seja, teria de ser outro para experimentar essa realidade. Podendo expressar-me mais do que uma arte, eu sinto que isso é um privilégio, pelo menos para mim, porque sei e sinto que todas as artes têm as suas limitações na comunicação e têm também as suas particularidades e é ótimo perceber as diferenças e as suas forças para as poder usar com mais eficácia. Porque de facto há coisas que só podem ser transmitidas através de imagens, da mesma maneira que há coisas que as imagens não conseguem fazer passar. E portanto é importante, para mim é importante ter essas possibilidades. Claro que se não fosse eu a fazê-las, por exemplo, também poderia, na eventualidade de não o conseguir, fazê-lo em colaboração, que é o que na verdade acontece com a maior parte por exemplo, dos álbuns ilustrados. Não há uma pessoa que escreve, há uma pessoa que ilustra ou desenha. Certo. E acontece também muito com a BD, e portanto, enfim, teria de ser um percurso mais colaborativo, que também me agrada, e em algumas áreas que não domino todo, é isso que acontece. Mesmo tendo isso em conta, pronto, não resisto a perguntar,
Entre a música, a literatura e a ilustração, são todos filhos ou há alguns enteados? Assim, da tua perspectiva. Algum que receba uma prenda melhor pelo Natal? Algum que favoreças mais? Ou no qual te sintas mais à vontade para ser expansivo? Ou realmente estão todos em pé de igualdade? Eu passo mais tempo a escrever do que a fazer qualquer uma das outras coisas. Hum. E portanto, nesse sentido, o meu empenho ou a minha dedicação é maior em relação à literatura. Também porque passo muito tempo a ler e a literatura, para mim, costuma ser uma consequência da leitura. Eu estou a ler e há um mecanismo qualquer na leitura que me desperta alguma coisa e me provoca a escrita. E depois, mas isso não quer dizer que os momentos de música, por exemplo, não sejam muito valiosos, e são momentos também mais catárticos. A música funciona muito com o corpo, muda o nosso humor com muita rapidez. E tem esse efeito muito, muito poderoso, que é único nas artes, que é fazer-nos mexer. Mais nenhuma arte faz isso, e portanto lá está, determinadas valências que são muito importantes, ou pelo menos para mim, em que me posso expressar de maneiras distintas, mas sim passo mais tempo com a escrita. Ok. Ainda nesta minha tentativa de subdividir as coisas, eu julgo ter-te ouvido dizer numa entrevista que tu queres que as tuas ideias perdurem, daquilo que escreves nos teus livros. Tu, ainda que idealmente queiras fazer tudo, para ti, quando começas a escrever um livro, o que é mais importante? É contares uma boa história? É fazê-lo à tua maneira, o tal estilo aforístico que alguns te apontam? Ou está a parte mais duradoura, querer comunicar ideias? Qual destes três é mais importante? Se é que uma vez mais, fazendo a ressalva de que idealmente serão todos os três, mas quando começas a escrever, para ti, o que é que dá aquele impulso mais forte? Eu não me lembro de ter dito isso do duradouro, nem em contexto foi, mas o que eu sinto é que, o que eu posso dizer é que acho as ideias mais importantes do que os autores, e elas poderão sobreviver-nos, sim. Ou seja, a ideia pode sobreviver sem um nome por trás, ou sem que tenha propriamente uma autoria. Claro. Até porque depois as boas ideias acabam por ser verdadeiramente de todos. O que eu faço com os livros, e para mim é muito importante, é um conceito. Tem que ter um conceito, tem que ter aqui é muito importante isso enquanto caroço do livro. E eu não escreveria se não fosse a partir desse ponto axial. Depois, como em tudo, creio que comunicar esse mesmo conceito da melhor maneira possível é também muito importante, e isso implica uma série de outras coisas. Nesse caso, o estilo, ou a maneira de contar a história. Se por acaso for um livro que tenha uma história, porque pode não ter um enredo, e há muitos livros sem enredo, belíssimos, não estou a falar dos meus, mas há muitos livros sem enredo, há livros com enredo, e isso depois depende um pouco do estilo de coisa que estamos a escrever. E claro, passa depois por toda uma série de camadas estéticas que são importantes, desde o título, a capa, a paginação, tudo isso é importante para um livro, que vai, obviamente, à medida que vamos chegando a estas coisas que são puramente estéticas, para mim vai também perdendo importância. Eu prefiro que o meu livro tenha aquilo que admite ser a sua profundidade, e não ter nada de estético, ser um objeto horroroso. Mas prefiro, claro, obviamente, se puder conjugar todas essas vertentes, como dizias, ou como referiste na pergunta. Claro, com certeza. Assim sendo, e já que já pegámos, pelo menos que eu peguei na parte do estilo aforístico que alguns te atribuem, não sei se estás inteiramente de acordo com ele ou não, mas pegando nisso, tu, a teu ver,
de que forma é que para alguém poderia ser uma tortura ler um livro teu, já que esse é um dos tópicos deste canal? Admito que sim, claro, até porque os livros não vão tocar as pessoas da mesma maneira e para algumas pessoas com certeza que não há de ser uma leitura boa ou fácil. Contudo, os livros também, a menos que haja uma compulsão de qualquer tipo, não sei, que um aluno seja obrigado a ler na escola, Uhum. nós podemos sempre pousar o livro e desistir dele e pegar noutro qualquer que nos diga alguma coisa. Até porque as nossas próprias leituras eh, eh, têm períodos, contextos, circunstâncias que as podem tornar mais torturantes ou, pelo contrário, belas. Então, mas é perfeitamente possível que as minhas possam, ou que um dos meus livros possa encaixar-se num dos extremos. Uhum. Depende também muito dos leitores, não só dos leitores, evidentemente, porque isto é que os livros têm este diálogo entre aquilo que eles próprios podem dar e aquilo que o leitor pode receber ou pode interpretar ou pode fruir. Então há sempre um diálogo entre uma coisa e outra. Mas sim, claro, os dois extremos são sempre possíveis. E isto para qualquer autor, não sou especial Com nesse certeza. sentido. Muito bem. Assim sendo, já te antecipaste a outra pergunta, que era precisamente o reverso, o que é que alguém teria de bom a ter de um livro teu, portanto, que considero já respondida. Afonso, tu, Parallax, miscigenação de ideias e filosofias e ver as coisas por outro prisma. Daquilo que pude apurar é algo que caracteriza muito a tua obra e também em grande parte a tua mundivisão e a tua forma de ver as coisas. Ainda assim, eu imagino que tenhas as tuas posições e opiniões e a minha pergunta é até que ponto é que as particularidades de Afonso Cruz cunham os livros dele? Mesmo tendo em conta, aí está, ver as coisas por outro prisma e a miscigenação de ideias e filosofias e tudo isso, de que forma é que aquilo que a ti as tuas idiosincrasias, aquilo que caracteriza, cunham o que tu escreves? Todas as maneiras. Eu gosto muito dessa ideia nómada do pensamento em que nós podemos dar a volta às ideias e aos objetos, em que podemos circular pela cultura, até se quisermos. E portanto, isso é fundamental para mim, no processo criativo, por um lado, mas por outro, na própria filosofia, ou na minha maneira de pensar. Creio sempre que há muitas perspectivas para olhar o mundo, que elas não são muitas vezes hierárquicas, e, portanto, são mais um rizoma do que uma árvore, por exemplo, e, e portanto, são coisas que se misturam, e também gosto de uma outra questão que também considero muito importante e pertinente, que é, eu percebo a importância do reducionismo para explicar determinadas coisas, ou seja, determinadas simplificações e determinados estereótipos para explicar determinadas coisas, mas eu tento sempre a acreditar e a valorizar a complexidade, ou seja, acho que as coisas são complexas, devem ser explicadas de maneira complexa, porque têm sempre esses ângulos possíveis. E por isso, qualquer coisa, por mais simples que nos pareça à primeira vista, tem sempre uma infinidade de ângulos possíveis e pode ser vista e interpretada de muitas maneiras. E isso não só é fascinante, como considero que a própria verdade é um somatório de ângulos e não uma visão fixa, autocrática de determinado ponto. E, portanto, como dizia, a verdade exige-nos algum nomadismo em relação às coisas. Precisamos nos mover para ver os outros ângulos que não são à partida visíveis de um lugar, de um ponto fixo. Curioso que digas isso, porque realmente vem precisamente a propósito da minha pergunta seguinte, que é existe um universo partilhado em pelo menos algumas das tuas histórias, alguns dos teus livros, em que personagens de outros livros se cruzam. Portanto, há uma grande intertextualidade entre as tuas histórias. A minha pergunta é o que
o que é que chamarias esse teu mundo se no final realmente resultasse numa tapeçaria de saga? Seria a Fonsenha, o Cruzistão? Seja, o que é que nome é que darias? Imaginemos que um dia escreves realmente a enciclopédia do multiverso de Afonso Cruz. Que nome é que esse multiverso teria? Sim, neste caso, uma enciclopédia de história pessoal. Bom, poderia ser este o nome, mas sim, eu gosto bastante de cruzar mundos, até porque as personagens, à medida que nós falamos delas, vamos conhecendo-as um pouco melhor. E às vezes é preciso. Os meus livros estão normalmente situados, à exceção da Enciclopédia da História Universal, que é um caso particular, normalmente estão situados no século XX ou o início do século XXI. Mas normalmente atravessam pelo menos alguma história do século XX, que é a que eu tenho mais presente, que conheço melhor, tenho menos miopia histórica em relação a outros tempos. E, portanto, é o tempo que eu privilegio nos livros. E acontece que muitas vezes estas histórias acabam por coincidir temporalmente, ou seja, de repente estamos na Segunda Guerra Mundial, ou estamos na nossa própria Revolução, no 25 de Abril, ou estamos no... E quando isso acontece, e tendo já personagens que passaram por ali, se precisar, por exemplo, de um judeu que tenha passado pela Segunda Guerra Mundial, é natural que vá buscar uma personagem que já está construída e não precise de a inventar do zero. E assim consigo também dar-lhe uma espessura que ela não tem, ou que não tinha no primeiro livro. Portanto, acrescento-lhe camadas e essa personagem vai se enriquecendo com essas histórias. Por isso agrada muito que elas possam circular de um livro para o outro. Inclusivamente eu costumo dizer que há um pequeno verbete numa das enciclopédias, num dos volumes da enciclopédia, que é um final alternativo para um romance, o Pintor debaixo do lava-loiças. E acontece simplesmente com uma palavra. É uma palavra que dá uma dimensão diferente ao romance. E claro que seria... é preciso aqui alguma arqueologia para descobrir este tipo de coisas, mas gosto muito destes jogos, gosto muito porque, lá está, como falávamos antes, cria alguma complexidade e vai mostrando coisas sem que isso seja demasiado evidente ou pouco subtil. Não, muito giro, sem dúvida. Eu lembro até que quando estive a preparar esta entrevista há textos de pessoas que realmente se deram ao trabalho de fazer essa tal arqueologia que tu referes, e aquilo que quase me fazia lembrar um artigo de alguém, imaginamos um fã de histórias de super-heróis que estava ali a escavar os livros que tinham saído na década de 80 e 70, e o super-homem apareceu nesta história e cruzou-se com uma versão alternativa do Batman. Realmente achei bastante curioso que remeteu-me para isso. E da primeira vez que isso aconteceu, foi de facto algo intencional, ou enquanto estavas a escrever deste contigo, olha, este gajo é parecido com aquele que apareceu no outro livro, se calhar aproveito e enxerto aqui. Foi de facto intencional ou foi quase uma casualidade? Foi mesmo. Foi intencional. Okay. Foi intencional porque a primeira coisa o primeiro livro que eu escrevi na realidade foi precisamente um volume da enciclopédia. E é uma coleção, a enciclopédia acaba por ser uma coleção de histórias, às vezes, enfim, com um estilo próximo da história verdadeira, da história de disciplina, outras vezes mais próxima da ficção, outras vezes próxima dos aforismos, precisamente, outras vezes da poesia, do ensaio, dos micro-ensaios. E na realidade, por ser uma enciclopédia, cabe lá quase tudo. Acontece também que dentro dessas pequenas histórias eu apercebo-me que posso utilizá-las, prolongá-las, torná-las romance, ou ao contrário, tirar do romance determinadas histórias que não são pertinentes, ou eu acho que não são pertinentes dentro do romance, e passo-os para a enciclopédia. Desde o início que há esta contaminação. Portanto, os meus primeiros livros, depois desse primeiro que publiquei, chamado Carne de Deus,
todos eles têm, as personagens acabam por aparecer noutros livros. Portanto, o primeiro volume da Enciclopédia da História Universal, logo a seguir eu publiquei os livros de Devorar o Meu Pai, e esse não tem esse tipo de coisa, Ok. mas o Pintor debaixo do Lava-Louças, a Meca Kokoschka e a Contradição Humana, todos eles já têm personagens que migram de uns livros para os outros. A Contradição Humana, que é um álbum ilustrado, por exemplo, tem uma personagem da Enciclopédia. Um dos vizinhos é uma das personagens da Enciclopédia. Muito engraçado. Para alguém ter tantas ideias, imagino que viajar ajude, e tu realmente, daquilo que percebi, és um homem bastante viajado. Esta minha pergunta pode parecer um bocado a chico esperto, mas é apenas porque imagino que já devam ter feito o reverso milhentas de vezes. Portanto, a minha pergunta é: qual foi o país que visitaste que menos te marcou? Isto não diz respeito necessariamente às pessoas, não é um juízo de valor sobre os habitantes, é mesmo a experiência em si de ter visitado um país. Qual foi o que menos te marcou, se é que existe, ou te lembras de algum? Provavelmente não me lembro, porque me marcou muito pouco. Bem visto. Realmente. Quer dizer, há países que estive de passagem, e há países cuja cultura é muito próxima da nossa, e portanto tiveram pouco interesse na minha vida, em especial a Europa Central, sei lá, Luxemburgo. Não foi propriamente um país que me tivesse deslumbrado de alguma maneira. Quer dizer, gostei de muita gente conheci lá, Claro. por aí, mas não tenho assim um fascínio especial. Até porque eu quando viajava enquanto turista, agora viajo maioritariamente como escritor, mas na altura as minhas escolhas baseavam-se quase sempre, por um lado, na diferença, na expectabilidade que eu tinha em relação a um país, no dinheiro que iria gastar, e portanto evitava os países do norte da Europa, por exemplo, e privilegiava, claro, a América Latina, ou a África, ou alguns países asiáticos, precisamente porque podia passar muito mais tempo com muito menos dinheiro. E na realidade, viajar dessa maneira era mais barato do que viver em Portugal. Portanto, o que me saía caro era um bilhete de avião, mas quanto mais tempo eu passasse fora, mais esse dinheiro do bilhete de avião ficava diluído por daqueles dias todos. Okay. E depois, em muitos países, é perfeitamente possível viver relativamente bem com $100 por mês. E, portanto, era possível viajar e passar muito tempo fora de Portugal. E aquilo que caracteriza um país também é a sua gastronomia, e na gastronomia, obviamente, que também inclui a bebida, e a cerveja é uma bebida, e tu não só és apreciador, como também fazes a tua própria. Eu também sou um apreciador de cerveja, e há certas marcas que realmente marcam. E eu ainda hoje, passados quase mais de 20 anos, eu tenho ainda entalada no palato uma cerveja escocesa que bebi, chamada Frugh, não sei se conheces, escreve-se Fraos. Acho que não. Uma cerveja, é caracterizada por uma infusão de flores de urze antes de se ir para a fermentação, e não tem lúpulo, portanto julgo que será uma ale. E essa cerveja ainda hoje remete-me para uma viagem, ou uma viagem fantástica de outros tempos. Obviamente era mais novo e despreocupado, e eu ainda hoje eu nunca mais a bebi. É quase como se tivesse medo de o fazer, porque dessa forma quase estaria a comprometer a experiência que tive anteriormente. Tu tens alguma cerveja favorita, e entre essas favoritas há alguma que tenha marcado assim, ou que tenha uma história por trás dela? Tenho uma cerveja favorita, sim. Não tenho histórias pessoais com determinadas cervejas, mas há histórias muito interessantes de cerveja. A minha cerveja favorita é a Rochefort 10. É uma cerveja belga, feita num mosteiro. Existem 6 ou 7. Existem 6 na Bélgica e um mosteiro na Holanda. E que não são cervejas, há um estilo de cerveja que é o estilo da Badia,
que são cervejas que são mais ou menos inspiradas ou em receitas antigas, mas não são feitas por monges. Estas são as únicas que têm os selos trapistas. Hum. E que são todas muito diferentes entre si. Não são todas muito diferentes, mas há pelo menos algumas que são relativamente diferentes, como por exemplo a Orval, que é feita no mosteiro de Nossa Senhora de Orval, Uhum. na Bélgica, e é feita com levedura, perdão, exato, com leveduras que foram domesticadas, portanto eram leveduras selvagens que os próprios monges acabaram por cruzar e criaram aquele tipo de levedura que dá um sabor muito, muito especial e particular a essa cerveja. A Rochefort é uma ale belga muito forte, tem 11% de álcool, mas é uma cerveja muito floral, tem uma presença muito grande de lúpulo, é relativamente escura e é morena, na verdade, e é bebida numa taça muito aberta, precisamente porque é muito aromática. Nós, quando estamos a beber, estamos a inspirar também o buquê dessa cerveja. E, enfim, há outra cerveja que também gosto muito e que muitos cervejeiros consideram a melhor do mundo, também feita por monges, na Bélgica, é a Westvleteren, não tem rótulo, e só se pode comprar no próprio mosteiro. Portanto, é preciso dar a matrícula do carro, eu só posso comprar uma palete, vou lá, dou o meu nome, a matrícula, etc., e posso levar aquilo, mas não há outra maneira de comprar. E só posso levar uma, portanto, há uma por pessoa. Houve um belga que disse que me ia enviar, mas nunca chegou a fazê-lo. Portanto, ainda estou à espera. Tu, quando fazes a tua cerveja, isso é algo apenas recreativo? Falo por prazer, ou também, de certa forma, tentas contar alguma história? Ou seja, a história que há por trás da produção da tua cerveja também tem alguma narrativa por trás também? Ou estou a exagerar e é apenas algo que fazes recreativamente? Não, mas eu comecei a fazer cerveja por causa de uma história que por trás de um livro de Espagíria, século XVII, acho que século XVII, e de química antiga, e ele começa na introdução por dizer que o fabrico da cerveja é uma espécie de lição ou de escola ou de ensinamento de filosofia natural, que era o que na altura se chamava, hoje se chamaria de física, portanto do mundo físico. E eu achei curioso essa questão como premissa, o que é que existirá no fabrico da cerveja que nos possa servir de alegoria ou metáfora para compreender o mundo à nossa volta. E então achei muito curioso, comprei então o material necessário para fazer cerveja, para tentar perceber o que é que ele queria dizer com isto. E foi assim que comecei a fazer cerveja. Depois disso apercebi-me que gostava de determinados tipos de cerveja. Basicamente a primeira que fiz era muito diferente depois de todas as outras que fiz a seguir, que são relativamente parecidas, e aí já não havia história nenhuma. A única coisa que eu faço agora, até por uma questão de comodidade, é usar ervas e alguns ingredientes que encontro aqui, que não é novidade nenhuma no fabrico da cerveja, mas às vezes parece, porque as pessoas perguntam, eu digo, eu uso coentro, eu vivo no Alentejo, eu uso coentros e mel na cerveja. Não há nenhuma originalidade disto, porque há muitas cervejas que levam coentros e mel, especialmente coentros, mas as sementes dos coentros, não os coentros frescos, mas as sementes dos coentros, e portanto não é propriamente original. Muitas destas cervejas belgas têm sementes de coentro. Enfim, o que eu faço também é usar as leveduras do pão alentejano, em vez de comprar leveduras como é que se diz? Já criadas para domesticadas, porque é um ser vivo que acaba por ser, através de determinados cruzamentos, vamos chegando a determinados tipos de leveduras que são mais propícias a determinados tipos de cerveja, ou determinados sabores à cerveja. Então uso uma levedura
daqui do pão, que é uma levedura muito, muito ácida, muito próxima que é um mail selvagem, perdão, de uma levedura selvagem, e portanto precisa de algum tempo, de um tempo mais longo de maturação, mas que funciona perfeitamente. Não digo que não gostaria de ter umas leveduras da Rochefort, por exemplo, mas é o que há, e então também por comodidade uso as coisas que tenho aqui. Agora deixaste-me curioso, um dia tenho que provar essa tua cerveja. E pronto, agora já que falámos tanto de cerveja e de álcool, está na altura de passar para o segmento destas entrevistas que os entrevistados mais temem, regra geral. Um segmento que ainda não tem nome, mas no qual eu apresento 3 palavras tapafúrdias e com as quais peço que o entrevistado teça umas frases com aquilo que acha que as palavras significam. Estás pronto para o desafio? Sim, acho que sim. Vamos começar então. Vamos ver. O que eu digo sempre é não há respostas erradas, só há respostas engraçadas. Então, a primeira palavra de hoje vou escrever aqui ao lado para o caso de tu não perceberes a minha dicção. A primeira palavra é adrede. Adrede? Que frase ouvi falar. Que frase é que farias com ela? É um advérbio, posso adiantar. Talvez isso ajude. Adrede é um advérbio, ok. Sim. Não sei, talvez um livro adrede, que não sei, que nos estimule de alguma maneira, não faço ideia do que é que significa. Sim, neste caso, adrede é deliberadamente. Ou seja, imagina que um livro teu tinha um título muito estranho, tu dirias que foi um título adrede escrito, ou um título adrede escolhido, por assim dizer. Eu escolhi esta porque, aliás, foi um bocado aleatório, mas também gosto da sonoridade. Adrede tem o seu quê. Então, a segunda palavra. Esta, ainda que não conheças, julgo que será mais fácil pelo menos fazer uma frase engraçada com ela, que é diuturno. Diuturno eu conheço, mas não me lembro o que é, mas sim. Bom. Uma frase assim, a Afonso Cruz. Sim. Bom, Afonso Cruz tenho dúvidas, mas, por exemplo, aqui faz falta um guarda diuturno. Nós não temos. Exato, por acaso é realmente aquilo que faz lembrar, não é? Mas diuturno neste caso quer dizer algo que é de longa duração. Não é aquilo que pensamos quando vemos diuturno, o guarda diurno, pois. O turno diurno, é uma mistura entre turno e diurno. Sim. É o que soa. Exatamente. E por fim, a última regra geral é a minha favorita, hoje não é exceção, a terceira palavra do dia é cear. Ou seja, não cear, como aquilo que se faz depois do jantar, mas cear. Cear com S. É um verbo, podes conjugá-lo. Sim, claro. Eu acho que algumas pessoas em Portugal ciam quando falam, como por exemplo em Viseu. Boa. Neste caso, cear, eu gosto dela porque é absurdamente específica. Cear aplica-se apenas a aves e quer dizer fechar as asas para descer mais depressa. Ou seja, quando descem a pique depois. Sim, incrível. Já viste, realmente o português é de uma riqueza extraordinária, de facto. Mas sim, bom, Afonso, foi realmente uma conversa muito agradável e interessante. Espero que tenha sido também para quem está a assistir. Eu teria todo o gosto em continuar e também falar um pouco mais de cerveja, mas para isso vou ter de criar outro canal. Acho que sim. Não é só porque aqui estamos. Eu vou pôr todas as informações relevantes na descrição do vídeo, mas quem te quiser acompanhar e quem quiser estar a par dos teus escritos e também das tuas atividades musicais e de ilustração, qual é que é a melhor forma de te acompanharem? Qual é a plataforma mais indicada? É uma boa pergunta. Eu sou muito pouco ativo no Facebook. Tenho uma página pessoal que não
que não mexo nela há, sei lá, uns 5 anos, e depois tenho uma página oficial daquelas páginas, portanto, páginas de autor, Uhum. que mês a mês ponho qualquer coisa, partilho qualquer coisa. Isto relativamente aos livros, àquilo que faço, etc. Certo. Sou mais ativo no Instagram, mas não partilho nada de livros, não tenho nada a ver com livros, só partilho fotografias que vou tirando, ou porque estou a viajar ou porque não estou a viajar, mas ou fotografias de que gosto, e não tem nada a ver com, não falo de mim, dos meus livros, não é um espaço de propaganda pessoal. Uhum. E portanto não é aquela coisa do o Afonso foi ao circo ou eu apareço nas fotografias, não. Nada disso, portanto são só imagens que gosto, que tirei e que gosto, e portanto partilho. No Facebook não, no Facebook de vez em quando, como disse antes, ponho lá qualquer coisinha. Certo, és cá dos meus. Na tua banda, és mais sociável ou fazem eles isso por ti, a nível de redes sociais? Há um de nós um ou dois que vão mais ou menos mantendo a página ativa, ainda que nós estejamos parados há muito tempo. Estamos a gravar o 4º disco há uns 3 anos, ou se calhar até mais, já perdi a conta, e já o gravámos não sei quantas vezes, e era para ter saído este ano, ainda não saiu, e está em misturas, e talvez para o ano, mas estamos um pouco parados. Muito bem. É tudo então por hoje. Uma vez mais, Afonso, obrigado pela tua Muito disponibilidade, obrigado. por esta conversa interessante. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio de Literatura Nacional. Obrigado.